Bom, turma, então dando continuidade aqui, inclusive antes de continuar, só relembrar, né, que aqui teve um detalhe nos subíndices, né? Inclusive eu acho melhor corrigir aqui, né? Deixar bem claro isso. Para isso eu vou apagar isso aqui, só, só para deixar bem claro isso, né? A questão dos subíndices, né? Que era R, ECB, ou seja, uma matriz que é uma matriz que tem todos os termos derivados, né, com relação a um parâmetro independente, que daqui a pouco a gente vai ver que esse parâmetro independente é o próprio ângulo, né? Aqui seria RSB a menos 1 e aqui RSB transposto, né? Sendo que essas duas coisas são iguais. E, evidentemente, tudo começou porque aqui, agora que está olhando com mais detalhe, isso aqui, ó, eu escrevi errado e realmente, né? Veja bem, ômega é o que? É um vetor sobre o qual eu vou girar, né? O corpo rígido. Só que esse corpo rígido é justamente o marco B. E eu vou girar ele sobre ômega que está onde? No marco S. Então aqui seria ômega S. Então seguindo essa linha de raciocínio, nosso erro lá na anotação está aí, né? Em que isso aqui era SB, né? E não BS. É claro, né? Se eu tenho um marco B que vai girar ao redor de ômega e ômega está em S, então aqui deveria ser ômega S, né? É daqui que a gente conclui que RSB ponto é igual a ômega S, né? Porque ômega está onde? Em S. Então tá. E aí ficou, foi isso, né? Então é isso aqui, né? Justamente por isso a modificação, né? E aí tá certo. O que significa isto, gente? Então, de alguma maneira estamos falando de que, por um lado, isso aqui é o mesmo que RBS vezes RSB ponto. S com S vai e fica B. Então fica a velocidade angular em ômega, só que no marco local B. E aqui ficaria RSB ponto vezes RSB, perdão, aqui ficaria RBS, de tal maneira que B com B vai e fica ômega S. Pronto, aí está, né? E o que a gente vai fazer agora é utilizar a representação exponencial de essas rotações, né? Já sabemos de antemão que temos uma parcela, né, que a gente conhece como, digamos assim, um grupo, né? Conhecemos um grupo SO3 e sua respectiva álgebra que é SO em minúscula 3, né? Em SO3 encontramos o que? Encontramos uma matriz, certo? E aqui uma matriz de rotação, né, de 3 por 3, e aqui encontramos, nesse O3 encontramos que matrizes antissimétricas dessa forma, certo? Que estão associadas a um ângulo, né? Ângulo, certo? Então, de alguma maneira, e olha, lá mais para cima eu falei de ômega igual a θ ponto ômega. Claro, se a gente está falando de um movimento, uma velocidade, pues então seria derivar isso, que é o mesmo que θ ponto. Se estamos falando da posição angular, pues então seria ômega. Aí é onde vamos, esse é o pontapé inicial para dar continuidade ao que eu vou falar agora, que seriam as coordenadas exponenciais. Coordenadas exponenciais. E para fazer isso, evidentemente, continuamos falando do grupo SO3, da álgebra de Lie, do grupo SO3, ou seja, SO3 minúscula, né? E por que falamos disso? Por um simples detalhe, né? Quando a gente está falando, certo, de um ângulo, uma posição, então a gente geralmente diz, bom, se tem um ângulo, né? Então podemos calcular uma matriz, né? R, sendo que R é o quê? Aquela matriz, né, que a gente já vem vendo que pertence a esse O3, né? Pronto. Mas se a gente tiver uma matriz, como é que a gente sabe o ângulo? Esse seria um primeiro problema, sim?
seria o logaritmo de uma matriz. A gente vai ver daqui a pouco isso. Mas se eu tenho um ângulo, a gente pode projetar uma matriz, certo? De rotação. Entretanto, a gente, certo? Também pode associar a um ângulo um vetor, né? E podemos dizer que tem outra visão para esse problema, que é a visão de ter um, um vetor unitário, certo? Onde θ é um escalar. Então, isso aqui é como se fosse um ômega. Qual a ideia disso aqui? A ideia é que θ por si só, sendo um escalar, né? Vamos colocar aqui reais, né? Ele por si só, ele me pode dar uma matriz, se essa matriz for do jeito que a gente conhece, né? Do jeito básico que a gente conhece, que são as matrizes que rotam ao redor de um eixo C, qualquer, né? Por um ângulo θ, ou matrizes que rotam ao redor de X, por um ângulo θ, ou matrizes que rotam ao redor de Y, só que por um ângulo θ. Uma das três possibilidades, né? Quando estamos aqui nessa outra concepção, a gente não associa mais uma matriz a esse ângulo, associa um vetor. Dentro de que abordagem? Na abordagem que venimos falando nesse caso aqui, de um ômega. Só que aí, claro, eu comecei falando de velocidade angular. Para quê? Para chegar a essas expressões, né? Essas expressões permitiram, de alguma maneira, falar de um ângulo, de um ômega em B e de um ômega em S. Porque, de certa maneira, esse ômega representa velocidade, como também esse ômega pode estar associado somente à posição, né? Certo? Então, a gente poderia, inclusive, neste momento, já logo falar da posição, né? Em termos de esse ângulo, né? E para isso vamos pensar na seguinte questão, né? Vamos imaginar que eu tenho um marco aqui, esse, certo? E eu tenho um outro marco por lá, né? Associado a um marco fixo, associado a um marco local, um marco que se movimenta, não inercial, certo? E aqui eu tenho um pequeno marco. Então, eu estou interessado em conhecer como esse ponto gira, um ponto aqui P, gira ao redor de um vetor que eu vou desenhar aqui. Esse vetor aqui, que eu vou chamar de ômega, certo? Só que na verdade esse ômega já sabemos que é o que? Que é um vetor. Vamos colocar outra cor aqui, porque um ômega chapéu, vetor unitário, ou seja, igual a 1, certo? E temos um ângulo, né? Que vai ser um ângulo sobre o qual eu quero rotar isso, né? Isso pode acontecer a certa velocidade, mas isso com certeza vai ser um ângulo que eu vou me deslocar. Esse ângulo aí, né? Vai me dar o quê? Ômega. Esse ômega aqui, né? Só que aí eu posso fazer o seguinte. Eu posso pensar da seguinte maneira. Bom, estando na posição original, né? Estando na posição original, vamos pensar aqui. Estando na posição original, eu vou colocar um vetor P 0, queriendo decir o quê? Que ele depende da... Quando, isso aqui é quando θ, em outras palavras, é igual a 0, 0 graus, né? Vamos supor. Ah, mas deixa em radianos, tá? Não, vamos generalizar. Tipo, θ é igual a 0, pronto. Então, meu corpo está aí. Só que depois de um θ igual a alguma coisa, tipo, de um θ qualquer, né? Ele vai ter o quê? Um movimento, esse P que está aqui, ele vai se deslocar, né? De acordo com uma posição angular, certo? E esse deslocamento vai levar P para aqui,
Vou colocar um P', só para pelinhas, não? Só para lembrar, né, disso aí. E aí temos o quê? Um outro vetor. Esse vetor vai ser P θ. Pronto. Diante disso, e pelo que a gente já sabe, né, esse movimento circular, de acordo com esse vetor ômega, na verdade, está me relacionando que coisas, né? A primeira é que a velocidade tangencial aqui, em qualquer ponto dessa trajetória, é simplesmente tangente, né? E esse seria o P ponto. Enquanto que isso aqui, vou colocar em outra cor, azul. Esse aqui vai ser quem? P. P em um instante de tempo, um de θ é um θ qualquer, né? Então temos isso aí. Se eu faço o produto cruz de P com ômega, ou seja, em outras palavras, se eu faço P, sabemos que isso aqui, conhecimentos básicos de mecânica, né? Física, né? A gente sabe que P, né? Produto cruz com ômega vai dar o quê? Vai dar P ponto. Foi o mesmo princípio que utilizamos lá quando deduzimos estas equações aqui. Mesmo princípio, então sabemos que isso aqui é válido, né? Então pronto, certo? Só que aí vamos deixar ômega expressado de outra maneira. Aí está ômega, né? Claro, tudo bem. Mas vamos pensar da seguinte maneira: ômega é o quê? É um vetor. Mas eu posso, como estou fazendo produto cruz, eu posso também, ou P ponto é igual a ômega, uma matriz, vezes P. Mesma coisa, né? Utilizando a notação, sendo que ômega pertence a uma álgebra, certo? De Lie. É uma álgebra de Lie. Tipo, são elementos que pertencem a uma álgebra, né? Diante disso, então, o que a gente tem que fazer agora? Simplesmente, né? A gente, nesse caso, simplesmente pode ser que a solução para isto está onde? No que a gente lembra sobre equações diferenciais de primeira ordem, né? X ponto igual a x. Pronto, né? A solução disso aqui, aliás, eu coloquei errado, né? Não, vou colocar melhor assim. X ponto a x. Então, né? Considerando condições iniciais iguais a zero, tal, 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 x0 igual a zero, né? Então, a gente pode dizer que a solução disso aqui seria x, né? Igual a e elevado a, né? Vezes t x0. Aqui, aliás, não coloquemos zero porque realmente, né, aqui tem que ser um x0 que seja um valor inicial, né, alguma coisa inicial, né. Vamos colocar x0 diferente de zero, né, pronto. E aqui aqui está no domínio do tempo, né, pronto. Só lembrando, né, fazer uma analogia, né. Só que aqui não é tempo, aqui é ângulo, θ, né. Então aqui a gente vem logo, temos que P de θ é igual a quem? A E elevado ao ômega, certo? De P de zero. Mesmo princípio, né? Só que aí que está, aqui era A uma matriz, né? Então, e aqui, isso aqui evidentemente é uma matriz, dá isso aqui. Só que ômega, sabemos que ômega é o mesmo que ômega chapéu vezes θ. Aí ficou um pouco melhor, sendo P de θ igual a E ômega chapéu θ P de zero. Pronto. É uma equação diferencial de primeira ordem, tá? Não forçada, né? Sistema homogêneo, dá essa solução aí, que a gente já lembra mais ou menos, né? E o que temos aí, então? Uma estrutura para a posição desse ponto, em um corpo rígido que se movimentou
por um ângulo θ ao redor de um vetor que representa um subespaço invariante que é definido por ômega, né? Só que ômega, por sua vez, está associado a um vetor unitário, ômega chapéu, né? E essa diferenciação é importante. O que podemos fazer agora com isso é o quê? É pegar e lembrar que isso aqui, né? Pues tem várias maneiras de ser representado, né? Eu posso pegar, transformar a inversa de Laplace de uma coisa e eu posso chegar a uma estrutura para essa matriz. Como também eu posso utilizar expansões de Taylor, que seria a ideia, né? E lembremos que uma expansão de Taylor ela acontece ao redor de um ponto, né? E ao redor desse ponto a gente consegue, de certa maneira, linearizar o sistema, linearizar essa função, né? A questão aqui que é essa função aí que estou marcando, né? Ela é uma função que não é linear, né? Essa função transcendental eu posso realmente expressar em forma de Taylor, né? Como seria, né? Uma série infinita, né? Então temos, lembrando que isso aqui pode ser escrito como, né? Um somatório de vários termos, né? Entre eles começa por imaginário, mais ômega θ, né? Mais, né? Tudo positivo. Deixa eu ver. Tá, positivo, negativo, positivo, não, na verdade é tudo positivo, isso mesmo, porque expansão de Taylor, sim, a derivada, isso mesmo, a derivada não vai mudar de sinal, então nesse caso fica é, ômega quadrado, θ quadrado, sobre 2 fatorial, mais ômega chapéu al cubo, θ al cubo, sobre 3 fatorial e por aí vai, né? Pronto, a ideia é isso, né? Certo, mas ainda assim a gente pode verificar algumas coisas, né? Por exemplo, lembrando que, tarará, e notando que, ó, vamos lá. Primeira coisa que a gente pode verificar é o seguinte, vou colocar em verde. Se eu tenho 0 menos ômega 3, ômega 2, aqui ômega 3, 0, ômega 1, menos ômega 1, aqui menos ômega 2, ômega 1 e 0. E eu multiplico isso por isso mesmo, né? Isso vai me dar. Bom, se eu multiplico a primeira linha pela primeira coluna, eu vou ter menos ômega 3 quadrado menos ômega 2 quadrado, né? Pronto. Se eu multiplico a primeira linha pela segunda coluna, eu vou ter ômega 1, ômega 2. Depois eu vou ter ômega 1, ômega 3. Pronto. Aqui teríamos ômega 3 quadrado menos ômega 1 quadrado. E aqui menos ômega 2 quadrado menos ômega 1 quadrado. Aqui teríamos ômega 2, ômega 1, né? Segunda linha pela segunda coluna, né? Não, segunda linha pela primeira coluna, isso mesmo. Terceira linha pela primeira coluna, teríamos ômega 1, ômega 3, e aqui teríamos ômega 3, ômega 1, e aqui teríamos, não, aqui teríamos na verdade ômega 2, né? E aqui teríamos ômega 3, ômega 2. Pronto. Só que ver um detalhe, se eu multiplico, bom, isso aqui por sua vez, isso aqui, cada um desses, bom,
vamos colocar melhor ômega chapéu como se fosse isso aqui, ó, ômega 1, ômega 2 e ômega 3, certo? Diferenciando do ômega que eu tinha botado anteriormente, porque eu botei um ômega anterior, cadê? Aqui, né? Certo? Isso é válido, né? Tipo assim, eu estou dizendo que qualquer vetor com essa notação, né, se transforma nisso aqui, certo? Então, eu vou agora utilizar o ômega chapéu como ômega 1, ômega 2, ômega 3, transformei na sua versão de matriz antissimétrica, né? E agora o que eu faço é fazer uma multiplicação. Quando eu faço essa multiplicação, descubro que isso aqui, esses termos aqui, só que a gente sabe, né, que como isso aqui é um vetor unitário, ômega 1 quadrado mais ômega 2 quadrado mais ômega 3 quadrado é igual a 1, certo? Então, menos ômega 3 quadrado menos ômega 2 quadrado é o mesmo que ômega 3 quadrado menos 1, né? Basicamente é isso, né? Só que aí o que a gente pode fazer é continuar multiplicando. O que eu quero, aonde eu quero chegar? Que se eu multiplico por novamente 0 menos ômega 3, ômega 2, ômega 3, 0, menos ômega 1, aqui menos ômega 2, ômega 1 e 0, né? Eu vou ter como resultado o que isso aqui multiplicado vai dar ômega 1, ômega 2, ômega 3, menos ômega 1, ômega 2, ômega 3, né? Vai dar 0. O primeiro elemento vai dar 0, o 1, 1. Detalhe, imaginemos, já por curiosidade, vamos fazer isso aqui, essa segunda linha pela segunda coluna. A gente descobre que vai dar também 0, certo? Isso multiplicado por isso dá ômega 1, ômega 2, ômega 3 negativo, certo? E isso aqui vezes essa coluna também, pues esse último termo vai dar ômega 1, ômega 2, ômega 3 positivo, que o primeiro se anula, e esse daqui multiplicado por 0 também dá 0. Então, pronto. E com certeza a terceira linha com a terceira coluna dá a mesma coisa. Então, 0. Opa. E já estávamos em matrizes antissimétricas, ou seja, vamos concluindo que se eu pego a primeira linha pela segunda coluna, eu me encontro com menos ômega 3 quadrado menos ômega 2 quadrado vezes ômega 3. Isso mesmo. Só que aí está. Vamos lá. Só para... Não vou fazer toda a operação, mas aqui já dá para perceber uma coisa interessante, né? Vejamos que... Né, a ver. Vejamos que eu tenho aqui... eu vou multiplicar menos... vou fazer por aqui separado, tá? Observamos que tipo menos ômega 3 quadrado menos ômega 2 quadrado, né, vezes menos ômega 3, né, mais ômega 1 quadrado ômega 3, né. Primeira linha pela segunda, 1, 2, né. Isso que está aqui dentro, sabemos por essa expressão aqui, que é o mesmo que ômega 1 quadrado menos ômega 1 quadrado, né, menos 1 vezes ômega 3 mais ômega 1 quadrado ômega 3. Se a gente resolver isso aqui, vai dar ômega 3, vai dar ômega 3, porque aqui vai dar ômega 1 quadrado vezes ômega 3, que é negativo, com esse daqui, anula e fica mais ômega 3. Pronto. Então aqui vai dar ômega 3. Se a gente continua fazendo essas multiplicações, aqui vai dar menos ômega 2, aqui vai dar ômega 1. Aqui vai dar menos ômega 3, aqui vai dar ômega 2 e aqui menos ômega 1. Qual foi a diferença?
Isso aqui é o mesmo que isso aqui, só que negativo. Ou seja, é igual a menos a matriz original. Ômega 3, ômega 2, menos, né? Aqui seria ômega 3, 0, menos ômega 1, né? Menos ômega 2, ômega 1 e 0. Ou seja, concluímos que quando a gente faz a maneira de observação, né? A gente observa essas coisas, detalhes, e a gente encontra que ômega ao cubo é igual a menos ômega. Pronto. E seguindo a linha de raciocínio, se a gente tem um ômega a la quarta, que é o mesmo que ômega chapéu al quadrado, perdão, ômega chapéu ao cubo vezes ômega, né? Então a gente tem o que? Um menos ômega chapéu ao quadrado. E assim por diante, né? Então a gente pode dizer que ômega a la sétima potência é o mesmo que ômega o que certamente vai dar positivo, ômega, né? Bom, aí na verdade a gente vai mexendo, né? Aqui vai dar menos ômega, né? Dá positivo, né? E multiplicado a ômega, só que isso, por sua vez, é o que? É menos ômega. Pronto. Então aí está, né? Então, desse jeito, a gente vai concluindo o seguinte: analisando essa expressão aqui do E elevado a ômega, a gente vai encontrar o seguinte. Vamos assim, podemos afirmar que, né, E elevado a ômega chapéu teta é igual a, né, I, certo? Só que somado com que temos teta, temos ômega chapéu, temos ômega chapéu quadrado, temos ômega chapéu ao cubo, que é o mesmo que menos ômega, e assim por diante. Vemos que os números, quando são número par, eles vão dar um número par, né? Com um sinal que pode ser positivo ou negativo, né? Porque se for ômega elevado a 6, é o mesmo que elevado a 3 mais 3, né? Tipo assim, vamos pegar um número par, né? Tipo, ômega chapéu elevado a 6 é o mesmo que ômega chapéu elevado a 3 vezes ômega chapéu elevado a 3, e isso nos vai dar nos va a dar, perdão, positivo, né? Ômega chapéu quadrado, né? Porque aí vai dar menos ômega, outro menos ômega, menos com menos mais, pronto, já está. Então, assim, alguns vão dar positivo, outros nos vão dar negativo, né? Então, a jogada está em utilizar isso para representar aqui, né? E então, o que podemos ver é o seguinte, né? Os que estão dando ômega, então, por exemplo, podemos dividir, né? Porque vamos ter vários, né? Então, aqui vai ter teta, né? Certo? Qual outro dá ômega? Tem um outro que dá ômega, que seria esse aqui, né? Só que ele dá menos ômega, né? Então aqui seria menos, aqui já fica menos teta ao cubo sobre 3 fatorial, né? Que seria esse aqui, né? Depois vai ter teta, ômega a la quarta, mas ômega a la quarta vai dar menos ômega quadrado, então já não entra aí. Mas vai ter ômega a la quinta vai dar positivo, né?
ômega quinta. ¿Por qué? Porque teríamos ômega a la tercera potencia y ômega. Perdão, não. Aqui na verdade nem precisa fazer isso, porque já temos a elevado à quarta potência, né? E a quarta potência é menos ômega quadrado. Na verdade aqui seria 5, aqui seria, podemos colocar 4 e aqui 1. Só que 4 é menos ômega al quadrado, certo? E temos ômega aqui. Só que menos ômega al quadrado e ômega vai dar menos ômega al cubo. Só que menos ômega al cubo, pelo que vemos aqui, é menos ômega. Com menos dá mais, então fica ômega positivo. Então aqui fica mais θ elevado a la 5 sobre 5 fatorial. E por aí vai, né? Então vai reversando, né? Mais, menos, né? Pronto. Só que ainda assim, fizemos só para exponentes pares, ímpares, né? Agora vamos com os pares. Os pares seriam o quê? Então, nesse caso, seria ômega ao quadrado, que vai dar ômega ao quadrado. Então, nesse caso, ficaria aqui multiplicando tudo por isso, né? Que, obviamente, colocamos em evidência. E aqui seriam todos os pares, né? Então, nesse caso, temos θ al quadrado sobre 2 fatorial, que seria associado a esse aqui, o primeiro, esse que está aqui, né? Espero que vocês estejam vendo o ponteiro, né? Quando eu acho que sim, né? Bom, e posteriormente temos ômega a la quarta potência. Em ômega a la quarta potência temos menos ômega al quadrado, então já fica menos, então fica θ a la quarta sobre 4 fatorial. Depois teríamos a la sexta potência, que vai dar positivo, então fica θ a la 6 sobre 6 fatorial. E por aí vai, né? Vai reversando também, e tudo isso multiplicado por ômega chapéu ao quadrado, certo? Bom, a gente sabe também, né? Inclusive, lembrando que uma expansão de Taylor ao redor da origem para uma função senoidal é basicamente uma coisa assim, né? Se eu tenho seno de θ, seria θ, função impar, 2n mais 1 sobre 2n mais 1 fatorial, né? Aí está. E também lembramos que cosseno de θ, se for uma expansão de Taylor, né, poderia ser n igual a zero de θ a 2n sobre 2n fatorial. Pronto. Com isso aí, já dá para fazer muita coisa. Por quê? Porque o primeiro parênteses que temos aí é basicamente isso, uma função senoidal, né? E aqui inclusive me olvidei de colocar, isso tudo multiplica por menos 1 elevado a, se é zero, tem que dar positivo, é 2n mais 1, né? Aqui teria que dar, se é zero, dá θ sobre 1. Pronto, se é igual a 1, daria 3, isso mesmo. Só que aí, deixa eu verificar aqui. É isso mesmo. É menos 1 elevado a 2n. E aqui seria menos 1 elevado a menos 2n mais 1. Porque tem que ser
positivo, negativo, certo? É isso mesmo. Dessa maneira, a gente teria aqui o quê? Uma estrutura para a função seno, aqui embaixo, né? Seno é teta. Só que aqui, bom, resolvendo isso aqui, daria teta menos um. Tem que começar em um, né? Peraí, 0 dá 1. Que na verdade, cosseno tem que começar em um, né? Então teria que ser um menos, então aqui seria 2n também. 2n, então para 0 daria 1, para 1 daria. Na verdade, aqui não é nem isso. Aqui na verdade tem que ser sempre. Opa, tem que ser n. N, né? N e aqui n, aqui teria que ser n mais 1. Aqui tem que ser 0, dá 1, 1 dá menos 1. N mais 1 para que dê 1. Isso mesmo, e aqui teria que ser. É isso mesmo. Bom, então com essa estrutura aí, né, eu acho que essa estrutura aí está clara, né? Eu acho que teríamos que revisar em algum momento essa estrutura, mas eu acho que é isso mesmo, né? Tipo, o cosseno, seno. Uhum. É, acho que nem precisa colocar isso aqui, porque na verdade, quando você faz a expansão de Taylor das duas funções, seno, na verdade, ele tem que começar em x, em θ, né? E aqui teria que começar em 1 e depois θ, né? Θ quadrado, θ... Então, assim, como é uma função par, ela tem que ser desse jeito aqui. Desse jeito mesmo, n. Então, ficaria para n igual a 0, aqui teríamos θ, né? Vamos só escrever aqui. Aqui ficaria θ. Depois teríamos menos θ al cubo sobre 3 factorial más θ a la quinta, 2 por 2 quantos, sim, isso mesmo, 5 factorial e por aí vai, né? Já esse aqui teria que ficar como? Não, só vamos revisar isso aqui porque não pode ficar errado também não. Então, fica 1, né? Para n igual a 0, 1. Para n igual a 1, fica 1 fatorial, fica 2 fatorial embaixo, né? θ ao quadrado. E fica menos 1, aí está, então ficou certo. Menos θ ao quadrado sobre 2 fatorial mais θ a la quarta sobre 4 fatorial. Só que, né, a estrutura que a gente tem dentro do parênteses, né, ela é o contrário, né? Tipo, na verdade não é o contrário, seria isso aqui converte para cosseno de θ, né? Então, esse 1, ou melhor, o cosseno vai para lá, então fica 1 menos cosseno de θ. Tem que convergir, ou melhor, a série que converge para isso aqui é θ ao quadrado sobre 2 fatorial menos θ a la quarta sobre 4 fatorial mais e por aí vai, né? E isso é justamente
1 menos cosseno de teta. Pronto. Essa estrutura aí é conhecida como a fórmula de Rodrigues, né? Então, coloquemos aqui dessa maneira. Temos E é igual a matriz identidade mais seno de teta ômega chapéu mais 1 menos cosseno do ângulo ômega chapéu ao quadrado, né? Esse ômega chapéu ao quadrado já está aqui feito, né? A gente fez aqui, tá? E o ômega pois seria a versão antissimétrica do vetor ômega chapéu. Pronto, essa estrutura, essa fórmula aqui a gente vai utilizar pelo menos nas próximas aulas, mas já com isso que a gente viu agora, temos uma estrutura relativamente já pronta para trabalhar, né, com sistemas, digamos assim, com braços mecânicos, sistemas rígidos, né, feitos a base de corpos rígidos, né. Inclusive, deixa eu colocar aqui, fórmula de Rodrigues, né. Para que serve isto então, gente? Qual era nosso problema inicial? Era calcular isso aqui, né? Essa matriz, né? Assim como analogamente aqui, a gente calcula isso aqui, né? E esse exponencial aqui, né? Está associado com a solução desse sistema de equações diferenciais, né? Então, essa solução aqui vai definir o quê? Essa matriz vai definir, de certa maneira, qual será a posição final de P em termos desse ângulo θ. Se P é um ponto dentro do corpo rígido, então com certeza após essa rotação, essa matriz é elevado a ômega chapéu vezes θ, que é o mesmo que E elevado a ômega, né, em forma de matriz antissimétrica, é o mesmo, é exatamente o mesmo que dizer quanto tenho que aplicar em termos de que operador eu tenho que aplicar para P em θ igual a zero, para que ele termine em P de θ, né? Então, basicamente é isso. Então, essa matriz aqui, podemos dizer, fórmula de Rodrigues, né? E de onde que a gente pega isso aqui? Por que que a gente chega aqui? Porque então temos a maneira de conclusão, né? Podemos concluir, né? Podemos concluir que R, né? A matriz de rotação que a gente viu hoje, ela é igual, né? A E elevado a ômega chapéu θ. E aí está a relação que a gente quer estabelecer. Começamos falando disso, né? Começamos falando que temos um ângulo. Um ângulo implica uma matriz de rotação, mas também um vetor que está associado a um ângulo, já que partimos do conceito de velocidade, né? Tipo, então, se um vetor representa uma velocidade, esse vetor também pode representar a posição angular, né? Pronto. Chegamos a uma equação diferencial básica de primeira ordem, né? E aí, quando passamos a isso aqui, né? Concluímos que a matriz de rotação que depende do ângulo pode ser escrita em forma exponencial, uma exponencial de uma matriz antissimétrica vezes o ângulo que a gente quer rotar, né? E esse ômega chapéu é o quê? É o eixo, né? Representa o vetor da linha, certo? Que passa pelo eixo, né? Sobre o qual eu faço a rotação. E isso aqui que eu vou fazer uma diferença enorme daqui para adiante, né? Porque com isso aqui a gente vai modelar todos os robôs, né? Principalmente aqueles em que o movimento, certo, é 100% de revolução, né? Então, por exemplo, aqui, esse vetor pode ser um vetor diferente de x, z e de y. Pode ser um vetor que seja a combinação linear deles, né? Então, essa matriz resulta sendo mais eficiente porque define um vetor como qualquer vetor que seja a combinação linear dos básicos, né? E é assim que a gente chega finalmente a essa conclusão, né? Bom, então antes de finalizar isso aqui, eu vou de pronto vou deixar já
explicitado aqui uma coisa, né, que de certa maneira é fundamental, é a questão do conceito, né? Tipo, se eu tenho ômega chapéu vezes θ, estou falando de quê? De um deslocamento, um ômega, certo? Então, se eu aplico uma operação exponencial, né, eu vou conseguir uma matriz R. Então, eu vou ter uma relação através da álgebra de Lie. Desse grupo, vou chegar ao grupo de Lie. Por quê? Porque eu pego uma matriz que faz parte da álgebra, faço uma exponencial e chego aonde? Uma matriz que pertence ao grupo ortogonal, R, né? Bom, e por analogia, se eu quero calcular esse vetor ômega e esse ômega chapéu e esse ângulo θ, eu posso também fazer o contrário, estando aqui em R, ou seja, estando em SO3, eu posso aplicar uma operação que me leve diretamente para ômega chapéu θ, ou seja, em SO3 minúscula. Isso significa o quê? Esse daqui seria uma operação que é exponencial, só que essa daqui é a operação logaritmo. Então a gente vai ter que fazer o logaritmo de uma matriz de rotação para chegar aonde? No ângulo. Ou a gente pode estar no ângulo e aplicar uma exponencial para chegar na matriz de rotação. Então existe digamos assim, essa relação, né? Como é que a gente calcula então esses ângulos, né? Esse seria um primeiro problema, né? Bom, existe uma maneira de fazer isso, né? A maneira como a gente pode fazer isso eu vou deixar aqui já explícito no quadro. Na verdade, eu vou deixar com vocês essas anotações, né? E, e posteriormente eu irei mostrar na terceira parte dessa aula, que com certeza vai ser uma aula que nos leva um tempo, mas eu não quero perder a conexão com as coisas que são fundamentais, tá? Então, na terceira parte dessa aula, eu vou deixar uma breve explicação de como calcular esse ângulo θ e esse ômega chapéu sem perder a interpretação, né, geométrica e física disso, para posteriormente elaborar um algoritmo em MATLAB, né, um algoritmo bem tranquilo, simples, que nos permita, tipo assim, eu quero um algoritmo que faça o seguinte, eu estando em R, tipo assim, eu estou aqui em SO3, né? Ele me entrega um elemento de SO3 minúscula, ou seja, pegando um elemento do grupo SO3, eu quero que ele me devolva uma matriz da álgebra de Lie. Pronto, é isso que a gente quer. Que seria elaborar basicamente o quê? O logaritmo. Por que não vou fazer o exponencial? Porque o exponencial já está feito, está aqui, ó. É a fórmula de Rodrigues. Fazer essa operação é o mesmo que fazer a fórmula de Rodrigues. Isso aqui é fácil de fazer no algoritmo, né? Mas o logaritmo tem que ser feito, né? Então essa seria a parte que eu vou fazer, né? E aí vocês vão ter uma atividade com relação a isso que a gente viu hoje, né? Que vai ser 100% computacional. Vocês vão elaborar uns algoritmos que me permitam viajar tanto de SO3 para SO3 maiúscula, como de SO3 maiúscula para SO minúscula, né? De tal maneira que eu possa viajar entre esses dois espaços, tá? O objetivo disso é que vocês possam aplicar posteriormente com uma explicação que eu vou dar lá nas próximas aulas, isso eu espero, né? Sobre a utilização do VREP para elaborar uma mão, né? Ou uma prótese como a que vocês já têm lá, de tal maneira que vocês possam calcular, né? O modelo de cinemática direta, né? Esse modelo de cinemática direta vai ser a segunda parte da avaliação dessa disciplina, né? Vai depender dessa aula e da próxima, e aí já a gente estaria já encaminhando já logo para a fase final da disciplina, que seria o problema de cinemática inversa, né? E como já falei, essa disciplina só vai tratar problema de cinemática inversa. Tá, então vou deixar aqui a segunda parte da aula, já a próxima irei carregar posteriormente, não vou demorar, somente vou fechar aqui essa parte, até porque na próxima eu vou já mexer um pouco com algoritmos, né? E MATLAB e VREP. Então tá, até daqui a pouco.